Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Pedro Janela. Pedro Janela é CEO do iGroup, que é o maior grupo de capitais nacionais dedicado ao marketing digital. E entre várias outras ocupações, é também docente na formação de executivos da Católica Lisbon. Para além da experiência em negócios e marketing, Pedro Janela tem formação de base em engenharia eletrotécnica, o que lhe dá uma perspectiva singular sobre a evolução tecnológica e, sobretudo, a sua aplicação ao marketing. Durante a conversa, que foi muito animada, falámos destes temas: tecnologia, inovação, marketing e também internacionalização de negócios e de vários outros assuntos que foram surgindo. Ora, ouçam! Pedro, obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado, eu. Para vir ao 45 Graus. Há essencialmente duas razões pelas quais eu acho que dás um convidado interessante para este programa, para este podcast. Por um lado, tu és alguém que trabalha em marketing digital há muito tempo e, portanto, conhece bem o setor, mas conhece-o com uma perspectiva diferente de muitas outras pessoas, porque o teu próprio background é engenharia, portanto está ligado à inovação, é engenharia agora, eletrotécnica, exatamente, e com especialização em robótica, não é? Eu vi isso, achei engraçado. E por outro lado, és não só uma pessoa que gera uma empresa, como alguém também, e isso foi quando nos conhecemos, aquilo que eu achei cativante, que pensa também os temas, tem uma certa curiosidade intelectual por pensar estes temas. Eu acho que isso pode ser raro, não é necessariamente raro em quem faz esse trabalho, porque se um tipo não fizer isso também não tem pensamento estratégico. Não é? Portanto, na prática é quase essencial, mas como sabes muitas vezes não acontece. Não é? Muitas vezes as pessoas têm o interesse por fazer, o que é essencial, mas não tanto o interesse por pensar, o que é essencial para a parte estratégica. E isso acho que dá uma conversa interessante para este programa. E aliás eu começava até, se calhar, para perguntar isso. Trabalhas já em marketing digital há cerca de 15 anos, não? Eu trabalho em marketing digital desde 99. A minha história, comecei como diretor de informática, depois de estudar, isso foi em 95. O primeiro site é programado um técnico em 94, portanto no advento do que nós conhecemos como World Wide Web. E quem está no advento de uma coisa tão poderosa como a troca de informação através de dois computadores em formato textual e visual, percebe-se que muita coisa ia mudar a partir daí. E portanto eu depois acabo por ter a oportunidade de estudar marketing para os Estados Unidos durante um período curto de tempo, mas acabei por ligar o marketing à tecnologia, e que em 95 ou 94 era uma coisa que ainda ninguém falava, mas que acabou por ser desde essa altura quase que o caminho que toda a gente está a ver e que todos os anos se aproxima cada vez mais, e que o marketing, o branding, a tecnologia, o chegar aos consumidores, a interação, a inovação, acaba por ser muito baseada no que a tecnologia digital está a trazer ao mercado. E, portanto, eu estive, digamos assim, na gênese, estudando marketing, estudando tecnologia, fazendo a programação do primeiro site por piada em 94 e depois em 95, o que me levou mais para o lado do marketing, porque acabei por ser o meu primeiro e único emprego, fui diretor de informática de uma agência de publicidade, o que me permitiu perceber como é que uma agência funcionava, e a partir daí, quando tive a oportunidade de ir de facto, não da parte operacional da agência, mas para a parte de front-facing cliente e pensar na estratégia de marca, muito baseada em digamos, o que era a tecnologia digital e a comunicação digital, tomei essa oportunidade imediatamente, e logo a seguir, digamos assim, acabo por o bichinho empreendedor e ter a percepção de que eu só vou conseguir crescer financeiramente e crescer intelectualmente se gerir a minha própria empresa e a minha própria equipa e tiver uma sociedade. Portanto, lancei a minha primeira empresa neste domínio, que não correu bem, mas foi, digamos, a semente para a segunda, que de facto acabou por correr bastante bem, e portanto, desde 2002 até hoje, que é a mesma sociedade, que começa praticamente com 3 ou 4 pessoas e hoje transforma num grupo de empresas que de um lado tem 270 pessoas e do outro deve ter mais umas 100, onde temos algumas participações. E portanto, todas elas têm sempre a visão do que é que vem a seguir, e todas elas têm sempre a velha máxima de onde é que está o Oceano Azul, e todas elas têm tentar entender que é muito mais difícil começar um mercado onde os clientes não estão a ver que possam comprar alguma coisa, mas entender claramente que mais vale ir para um mercado desconhecido do que para um mercado que é conhecido por todos, porque aí a única coisa que nós vamos ter é a pressão de preço. E isso depois acabou por nos permitir crescer numa altura, e crescer e sobreviver, diria eu, numa altura em que praticamente todo o mercado do marketing, que começa claramente a partir de 2001, 2002, começa a haver um desaparecimento, digamos, do que é a passagem dos orçamentos de publicidade pura para tudo o que são plataformas digitais, para tudo o que são redes sociais, para tudo o que são aplicações, search engine marketing e por aí adiante, e nós estávamos lá. Portanto, foi claramente apanhar toda essa via. Apesar do mercado, na minha opinião, ainda se basear nas métricas tradicionais, que nada tem a ver com o que hoje em dia é o marketing. Pois, mas exatamente, eu tinha essa impressão também.
o nosso mercado, embora até o digital, do ponto de vista do consumidor, até tenha uma penetração grande, o marketing digital por si ainda tem espaço para se desenvolver, não é? O marketing digital por si tem imenso espaço para desenvolver, por uma questão é que ainda não atingiu a maturidade. Sim. Ou seja, porque há novas coisas a entrar no mercado e, portanto, claramente essas ajudam, e são todas digitais, portanto, também não sabes muito bem onde é que começa e o que acaba, não é claramente fazer sites, mas hoje em dia tem a ver também claramente com tudo o que tem a ver com tecnologias emergentes, seja realidade virtual, sejam tecnologia de interação por voz, sejam tecnologias de melhoria do que tu podes fazer do ponto de vista de publicidade nas redes sociais, o que faz com que há sempre uma coisa nova para fazer e são tudo coisas que vão expandindo, digamos assim, o mercado, tirando cada vez mais o que nós falávamos do que serão os 4 grandes pilares tradicionais: rádio, televisão, imprensa e out-of-home ou outdoor. E apesar do out-of-home e outdoor, continua bastante ativo e bastante forte. Pois continua. E não mudou, obviamente, porque as pessoas continuam a andar de um lado para o outro na rua, mas apesar de estar a haver uma diminuição, pelo menos nos Estados Unidos, em tudo o que é out-of-home dentro dos centros comerciais e dos malls, porque há uma queda bastante acentuada do comércio, do retalho tradicional, digamos assim. Portanto, talvez aqui ainda em Portugal... Sim, em Portugal sente-se menos. Sente-se menos, mas nos Estados Unidos qualquer pessoa tem por norma comprar online e talvez de vez em quando ir a um centro comercial, portanto há uma total diferença de percepção do consumidor, até porque lá as distâncias são maiores para a pessoa ir a um local comprar e portanto é muito mais prático fazer e-commerce. Mas para te dizer que, portanto, esses 4 continuam lá, continua obviamente esta componente da ideia, mas tudo o que tem a ver com o marketing digital continua a crescer e portanto, tu, como costuma dizer, quando fazes uma empresa queres estar em mercados crescentes e não em mercados minguantes e portanto não é uma decisão do ponto de vista estratégico muito inteligente, de alguma maneira, portanto é óbvio. Sim, é relativamente evidente. É relativamente evidente. O problema depois é fazer. Claro, exatamente. E tens de ter preparação, talvez técnica, porque aí foi o que mudou também há cerca de 15 anos atrás. A comunicação deixou de ser feita apenas por um estratega, por uma pessoa que tinha uma ideia, mas há uma série de componentes técnicas muitíssimo mais complexas do que eram antigamente e, portanto, trouxe uma série de instrumentos e uma série de ferramentas e uma série de conhecimento que não estava imediatamente disponível a quem estava, digamos, no mercado mais tradicional. E, portanto, quem tinha essa capacidade de entender que a tecnologia, a engenharia de software, componentes técnicas do negócio, data-driven models, tudo o que era o entendimento que muitas das equações algorítmicas de conversão iam estar baseadas em dados, isso acabou por depois transformar e continuar a transformar, de facto, um modelo bastante emocional num modelo bastante mais racional. Não é que eu acredito num modelo puro racional, o marketing não tem nada de racional, portanto a cabeça das pessoas continua a ser muito emocional e continuas a necessitar naturalmente de tocar essas emoções e esses sentimentos e essa capacidade de ligar com o coração dos consumidores, porque eles acabam por depois ter uma decisão, em muitos dos casos, muito mais emocional do que propriamente racional. Mas o que é um facto é que todos estes modelos de conversão no digital são muito importantes e esses são data-driven. Mas quando dizes emocional versus racional, em que sentido? Do ponto de vista das... No sentido quando tu estás a querer impactar um consumidor ou um cliente com mensagem de comunicação, e se o estás a fazer do ponto de vista do que é o consumidor particular e não uma empresa é bastante mais racional nas suas tomadas de decisão, mas que, digamos que grosso modo a comunicação, o marketing trata de tentar que uma marca ou um produto seja comprado, digamos, por um consumidor ou passe a ser comprado regularmente por um consumidor. E obviamente se tu estás a falar de commodities, seja um fast mover consumer goods, sejam até automóveis, tem muito a ver com a criação, digamos, de uma emoção ou a criação de uma imagem de marca na cabeça do consumidor. E para tu conseguires cravar isso na imagem do consumidor, por muitos números que lhes atires, grande parte do teu consumo e grande parte daquilo que tu vais decidir tem sobretudo a ver com componentes emocionais do processo de construção da marca. Sim, e que estão no inconsciente muitas vezes, não é? E que estão no inconsciente. E, portanto, a forma mais eficaz de o fazer não é mostrando números e mostrando argumentos, apesar dos argumentos que têm que lá estar para construir uma boa comunicação de marca, são claramente uma composição eficaz de grandes ideias de comunicação que te vão fazer chorar, rir, emocionar, chatear, ou vão-te alterar o estado emocional, porque essa alteração de estado emocional grava alguma coisa na tua cabeça e se fizeres isto muitas vezes a tua marca vai-se começar a construir naquele domínio em que tu achas que efetivamente vai provocar mais vendas e, portanto, e neste momento o mercado divide-se muito entre quem faz o Data-Driven Models de marketing e quem está, e continuará a estar, na construção de ideias que vão, digamos, martelar ou vão cravar ou vão construir uma imagem emocional da marca na cabeça dos consumidores. E que é menos suscetível à parte mais analítica isso, que joga com os dados. Por acaso agora fizeste-me lembrar de
distinção que existe no estudo do comportamento do consumidor, que eu sempre achei interessante e que suponho que ainda seja atual. Aprendi isto há poucos anos, portanto suponho que ainda seja atual, que é a distinção do tipo de necessidades, e que tem que ver com isto que estamos a falar. Em 3 tipos: o tipo chamadas necessidades funcionais, que é alguém que precisa de comprar qualquer coisa, uma camisola porque tem frio, por exemplo. As necessidades identitárias, que é o tipo que compra a camisola, por exemplo, com o logotipo de uma marca conhecida, para repararem que ele tem a marca. E aqueles que se chamam hedónicas, não sei se a tradução, se em português haverá outra tradução, que é as necessidades estão relacionadas com o gozo e com o prazer, ou seja, a pessoa compra um gelado porque aquilo é uma necessidade hedónica. Eu sempre achei engraçada essa distinção entre os 3. Isso tem a ver com a pirâmide de Maslow, se não me engano, e das necessidades de Maslow. Eu não acredito tanto nesse modelo. Até porque eles se interceptam, não é? Isso. Eu acho que não é sabes que estas teorias, de alguma forma académicas, o modelo de serem teorias académicas acabam por se certificar em pirâmides, matrizes ou numa coisa qualquer entre as duas. E o ser humano não funciona em matrizes e pirâmides, portanto funciona por 3 ou 4 coisas um pouco mais complexas. Tem a ver com o teu sentimento de sobreviver e naturalmente de comprar as coisas que não precisas, e portanto não te esqueças que o consumo atual e a sociedade em que vivemos é rica de alguma maneira e continua a crescer pelo simples facto de que nós queremos cada vez mais coisas das quais na maior parte dos casos não precisamos. E se assim não fosse, a economia era um desastre. Claro, sim, exatamente. Ou seja, porque nós conseguimos viver com 3 ou 4 peças de roupa, ou uma, não é? Mas na prática temos de ter 20, não é? Portanto, há aqui uma. E isso tem a ver com o sentimento de sobrevivência. E antes tínhamos menos. E isso nem tem a ver com o sentimento de sobrevivência. Sobrevivência tem a ver com comprar comida, ir a restaurantes e comer mais do que devemos. Portanto, hoje, como costuma dizer, morre-se mais de obesidade de fome, muito mais, porque as pessoas têm uma vontade de comer para sobreviver. A segunda tem a ver com a nossa como é que eu ia dizer, com a nossa instinto de duplicação e de sobrevivência pela reprodução, o que faz com que nós façamos muita coisa por esse simples instinto, não é? Portanto, o ser humano tem uma capacidade de se querer ligar para se procriar, o que nos leva a criar um mercado só por isso e a nos diferenciarmos do nosso competidor mais direto nesse campo específico. E é muito animalesco, não é? Portanto, e nós não nos podemos esquecer que o nosso instinto que está na nossa cabeça, a maior parte das decisões que nós tomamos são totalmente animais. Exatamente. De comer, de procriar, de nos defendermos e naturalmente de querer saber mais. Porque nós, ao querer saber mais, obviamente esta componente intelectual de conhecimento que tu fazes com este blog, portanto é uma... Podcast. Desculpa. Não há problema. Queres apagar? Pessoas que dizem blog, não sei porque é um blog áudio, vá. Exato, vamos ficar por aí. Peço desculpa aos ouvintes, é um blog áudio. Atenção, eu estou a sangrar porque fui atacado com pistolas neste momento. Peço desculpa de ter chamado blog ao teu podcast. Não, problema. Estás a ver? Não és o primeiro. O teu instinto sobrevivência. Mas eu estou no meio, não devia dizer estas coisas. O que é que eu te ia dizer? E, portanto, esta capacidade intelectual da pessoa continuar a evoluir. Portanto, entre a procriação, o comer e depois e obviamente todos nós queremos ser esta capacidade cerebral de querer saber mais para nos defendermos, para evoluirmos, para sermos melhores, para podermos sobreviver, e depois toda a capacidade emocional. Portanto, o ser humano pensa com o coração, pensa com a barriga e pensa com uma parte aqui em baixo que eu não vou dizer neste podcast, mas são as tuas 4 áreas de sentimento e portanto, o consumidor e a pessoa rola muito à volta destas coisas. Se é para saber mais, se é para sentir mais, se é para comer mais, se é para outras coisas. É mais uma arte do que uma ciência, em certo sentido, não é? E isso é uma arte, não sei se é uma arte, é muito, obviamente que é uma arte, mas é muito de tentar entender como é que os produtos e as marcas trabalham para cada um desses instintos, e isso faz com emoções, porque obviamente as empresas vão lá fazer a conta se é mais barato, se é melhor, se tem a matriz toda de decisão, mas os consumidores não têm uma matriz de decisão, naturalmente têm por uma compra de algo. Não, e tem, mas não está à superfície muitas vezes. E é idiosincrática, é subjetiva. E depende dos pares, e depende de onde vem, e depende de experiências passadas, e depende do boca a boca, e depende de uma série de coisas que são tudo menos racionais. Claro. E naturalmente quando tu fazes, por exemplo, uma campanha de comunicação que tenha um filme que está na cabeça das pessoas e que tocou as emoções e que tu choraste, aquilo cria-te uma alteração de estado emocional que te vai fazer recordar a marca no momento zero do consumo ou no momento em que tu inicias a descida no funil de compra de um determinado produto. Portanto, o awareness, da decisão, da compra e por aí adiante. Mas tu tocaste há bocado um ponto interessante, que é da dualidade entre a parte quantitativa, analítica, e a questão no marketing enquanto arte, se quisermos usar esta framework.
para quem está no setor existe muito essa luta, ou seja, existe essa quase duas escolas. Existe, eu acho que existem duas escolas, existem duas alas, existem dois pensamentos, existem duas fações, existe isso tudo e efetivamente uma não vive sem a outra, ok? Portanto, tu não consegues criar uma marca sem toda a componente de arte e tu não consegues ter efetivamente nos dias de hoje uma boa campanha que não tenha métricas até ao fim, ao possível. E nós estamos neste momento num Mas eu tenho a sensação, desculpa interromper, eu tenho a sensação que em Portugal ainda se usa poucas métricas, apesar de tudo. Usa-se poucas métricas porque as métricas que hoje conhecemos no marketing digital são métricas de Big Data e em Portugal não existe Big Data, existe Little Data. Pois, exato. Small Data. Small Data. E como há Small Data, tu não consegues inferir uma série de coisas e depois temos que entender. Mas o que é que falta para haver Big Data? Se calhar é uma pergunta ingênua da minha parte. Eu acho que faltam duas coisas. Uma, as plataformas que fazem inferência programática de dados são praticamente todas norte-americanas e funcionam todas muito bem em mercados anglo-saxónicos ou em mercados que tenham dezenas de milhões de consumidores que estão em digital a fazer as suas pesquisas. Nada existe em Portugal, nem na língua, nem as marcas portuguesas, na sua maioria, têm orçamento para poder pagar essas plataformas à data de hoje. Não quer dizer que daqui a 3 anos as plataformas não tenham mínimo 10 vezes o preço, porque vão fazer. E, portanto, nessa altura, talvez. Mas para que tu possas fazer alguma inferência, algum trabalho, há um investimento muito grande que tem que ser feito pelas marcas e pelas companhias. E, naturalmente, as multinacionais fazem do ponto de vista central. Exato. E em Portugal há muito poucas empresas e que, efetivamente, tenham a capacidade de fazer. Em Portugal, a grande empresa que pensou o marketing desde o início chama-se Sonai, não é? Portanto, a Sonai é a única empresa portuguesa. Os bancos também o fizeram, hoje em dia com menos capacidade, digamos assim, mas foi a empresa que mais investiu em tecnologia de marketing, em sistemas de CRM, na automação de marketing e por aí dentro. Portanto, há que ver que também o marketing e o estudo do marketing chegou tardiamente a Portugal e foi tomado pela banca e pelas telecomunicações e depois pelas grandes cadeias de retalho que tinham um orçamento suficientemente grande para investir neste tipo de... Sim, tinham dimensão para isso. Tinham dimensão para isso. Mas as multinacionais, se é verdade que as multinacionais têm a dimensão e em certo sentido também o mindset, porque normalmente são empresas cuja sede está fora de Portugal e, portanto, pensam a gestão a nível global. A sensação que eu tenho, eu não sei se partilhas, é que muitas vezes, por serem empresas muito grandes, por serem, por natureza, incumbentes do setor, também muitas vezes lhes falta a flexibilidade e quase o jogo de rins para adotar o que é novo. Ou seja, muitas vezes, embora tenham a capacidade, também ficam presas àquilo que... Sim, não. E também estás numa altura do mundo, neste momento, em que empresas muito novas são, de facto, muito grandes. E há que dizer que as 5 maiores empresas por valorização bolsista... Sim, as tecnológicas. Têm menos de 20 anos. Todas, não é? Quer dizer, a Microsoft não terá e a Apple não terá, tem mais, mas a Microsoft de hoje e a Apple de hoje têm menos de 20 anos. Ou seja, porque houve um renascimento... Sim, sobretudo na Apple, exatamente. Portanto, a Amazon, a Google, o Facebook, a Microsoft e a Apple, as 5 maiores empresas do mundo, têm todas, de facto, são empresas muito recentes, o que quer dizer que são as maiores empresas, não são as maiores por número de funcionários, mas são as maiores porque a população bolsista, e estamos a falar de que 5 empresas, essas 5 empresas somadas, devem valer cerca de 2,5 trilhões de dólares nos dias de hoje, o que quer dizer que devem ser a segunda economia do mundo, a terceira economia do mundo, a quarta, ou seja, sim. Depois da China, dos Estados Unidos e do Brasil, talvez, ou do Japão. Do Japão, são eles. O que faz com que sejam empresas muitíssimo importantes, têm muito mais importância que qualquer nação nos dias de hoje. E isso não é que não fosse verdade nos tempos do petróleo com a ExxonMobil, nos tempos da distribuição com a Walmart, nos tempos do ferro com as empresas americanas desse setor, mas o que é um facto é que nunca houve um favorecimento tão grande para empresas tão ágeis, tão novas e que tenham uma capacidade financeira tão grande. E começas a falar disso, não é? Começas a falar de, por exemplo, uma das razões porque se diz que as tecnológicas não entraram ainda, por exemplo, na banca, é algum receio de passar a ter um escrutínio muito maior e poderem vir a... Sabes que eu tive uma conversa engraçada e falámos disso há pouco tempo, em que uma tecnológica se transforma num banco, tem um escrutínio total americano e transforma-se, se 1% do negócio deles for um banco, eles na lei americana, e atenção que estas 5 empresas são todas americanas, passam a ser um banco. O que é um passo que eles nunca vão fazer, porque é um setor demasiadamente regulado para que eles possam estar e temos que ver que estas 5 empresas são entendidas como muito boas
têm um problema muito grande nos dias de hoje, que é serem entendidos como monopolistas de alguma coisa, porque são todos, exceto a Apple, digamos assim, e que poderão ser quebradas, nomeadamente pelo setor regulamentar europeu, que é o que está mais na frente disto. Não é? Portanto, foi o único que se impôs, porque estas 5 empresas são muito boas, espetaculares, especialmente para os Estados Unidos. Na Europa só trouxeram, entre aspas, desgraça, e os consumidores estão contentíssimos, mas os mídias foram todos para o galheiro, e portanto podia continuar aqui do ponto de vista do desastre que houve em tudo o que eles puderam tocar, porque, por exemplo, no caso da Amazon, se tu fores ver as capitalizações bolsistas de todos os grandes montes do retalho americano, o valor de bolsa que eles perderam é exatamente igual ao valor de bolsa que apenas uma empresa ganhou, que chama-se Amazon. O que quer dizer que é grave, porque aconteceu também na Europa, mas não está lá contabilizado. Ainda não aconteceu. Foi de poucos para um. Foi muitos para um, aliás. E no caso do Google e do Facebook, exatamente a mesma coisa, porque houve essa migração de tudo o que era investimentos de mídia tradicional, seja imprensa, seja o que for, para esses dois. Portanto, a questão agora é quanto tempo mais vai durar até que os reguladores europeus façam alguma coisa, porque vão ser os primeiros a agir. Mas eles já começaram a agir. A Microsoft já teve processo. Mas são multas, quer dizer, não é que a última multa mais séria, mas estamos a falar de multas de brincadeira. Sim, eu percebo. Estamos a falar de qualquer coisa que quer dizer, não é uma questão de dormir mal à noite ou não dormir à noite, não faz nenhuma diferença. Ou seja, eles basta aumentarem 0,1% do custo por clique do Google e já foram os 2 bilhões para trás e para a frente. Claro, portanto, estamos a falar de empresas que têm, mais do que estas, neste momento estão parqueadas na Europa, eu acho que é a única razão porque não terem partido aquilo, $500 bilhão em ativos financeiros que ainda não exportaram para os Estados Unidos, é a capacidade financeira desta malta, e eles, estas multas é o que eles fazem num dia de lucro ou numa semana de lucro. Portanto, não estamos ainda num campo de... Eu acho que os reguladores não perceberam o que se passou, e não perceberam claramente a diferença do ontem e de hoje. Não é? Ou seja, ainda continuamos preocupados com se a televisão compra aquele jornal ou se, do que propriamente entender que o Facebook e o Google já ganharam isto há 1000 vezes e que são os detentores da atenção mundial por muito e que são os maiores meios do mundo. Mas talvez nos estejamos a afastar do ciclo da conversa, mas é muito... Não estamos a conversa não tem ciclo. Pronto, então não estamos. Mas este ponto e o marketing digital, atenção, isto é importante perceber que é Google, Facebook, Amazon nos dias de hoje, a tecnologia que nós utilizamos para o fazer, portanto através da Apple e de equipamentos da Microsoft e equipamentos que estão ligados ao ecossistema Android, que é da Google, diga-se de passagem, e portanto todo este ecossistema de publicidade eu diria, hoje, quer dizer, do ponto de vista de investimento de mídia digital, os dois que falo são responsáveis por 70% do mercado. Portanto, 70% do mercado a nível global é uma barbaridade. Portanto, o único país que não está nesta história é a China, por razões que foi o único mercado, e é engraçado ver isto, foi o único mercado que tomou, e a Rússia também em certa medida, tiveram práticas absolutamente leoninas de impedir a entrada destes players naquele mercado. E foram os únicos que safaram. E tu dizes assim, eles fizeram bem ou fizeram mal? Claro que fizeram bem, porque a economia desenvolveu-se lá. Desenvolveram-se empresas, desenvolveu-se tecnologia, e tu perguntas-me assim, mas a Europa devia ter feito o mesmo? De certa maneira devia. Porque tu olhas para o setor tecnológico e olhas para as primeiras 50 empresas do ponto de vista de valoração bolsista a nível global, e a primeira que aparece, europeia, chama-se SAP, e que não conta para o Totobola, conta um bocadinho para a evolução tecnológica, e não há mais lá nenhuma. Depois tens algumas chinesas e não há lá mais nada. Portanto, e tu perguntas-te, mas que futuro tem a Europa se nenhuma das tecnologias prevalentes que hoje em dia existe para o digital ou para o que quer que seja, tem base europeia? Nenhuma. E portanto, depois tu levas isto naturalmente para, isto é agora, já é agora assim. E só vai tender a piorar, porque esta malta tem neste momento orçamentos infinitos, que é isto que se trata, para fazer o que quiserem e para comprarem tudo o que mexe. E a Europa não conseguiu ajudar por esta paralisia de decisão internacional, não conseguiu, e talvez na banca tenhamos 2 ou 3 hipóteses de ter alguma empresa de banca a nível global que possa mexer nisto, mas não conseguimos ajudar, que é um papel do Estado, não é? Ajudar a criar empresas suficientemente fortes para competir à escala mundial na área tecnológica, por investimentos de defesa que foram feitos, mas que acabaram por não ser recuperados. Naturalmente pela guerra que graçou a Europa há 60 anos atrás, que teve um impacto gigante no que está a acontecer agora. Portanto, as pessoas talvez não se recordem, mas os investimentos de tecnologia que foram feitos e a existência de Silicon Valley deriva do desmantelamento do Departamento de Defesa a seguir à criação da bomba atómica dos anos 50. Sim. Toda a gente foi da costa este para a costa oeste e, portanto, e todos aqueles cérebros que estavam a construir todas as tecnologias que o Departamento de Defesa precisava por causa da Guerra Fria, foram criar coisas fantásticas lá no Silicon Valley, que era um sítio melhor para estar. Há um trabalho que foi feito agora, por acaso não me ocorre o nome, mas que tem muita piada, até porque
é um tema delicado porque entra em jogo aquela questão do Estado versus privado, e o que eles provaram, e eu acho que isto é verdade independentemente da posição da pessoa neste debate, é que era exatamente aquilo que estavas a dizer, é que o Estado americano, via orçamento de defesa, via investigação que foi feita, está na origem de, por exemplo, praticamente todas as componentes do iPhone, que falávamos há pouco. Até o Siri tem origem no Ministério. E as que não são americanas são israelitas, por causa da mesma treta, ou seja, do mesmo investimento massivo em tecnologia de defesa para estar à frente do inimigo, e isso leva, por um esquema muito bem montado israelita, na produção de tecnologia, que por causa dos laços que existem com os Estados Unidos, isso viu-se hoje mais um laço, portanto, ou seja, aquilo não é por acaso, não sendo por acaso, portanto existe esta irmandade económica e vai tudo parar aos Estados Unidos a seguir. Portanto, esta dualidade da criação de novas tecnologias por investimentos massivos em defesa que não têm nenhuma razoabilidade económica, tal como foi feita a bomba atómica, portanto aquilo não tinha nenhuma razoabilidade económica. A internet nasce de uma irrazoabilidade económica do Departamento de Defesa norte-americano a fazer, e a robótica é o que está a acontecer agora. Sim. E nós não nos podemos esquecer que quando os Estados Unidos lançam um novo caça, que custa 1 bilhão ou 2 ou 3 ou 4 a fazer, uma das razões que eles o fazem é naturalmente ter o caça, mas o que é mais relevante à volta daquilo é toda a tecnologia que aquilo vai permitir fazer, que depois os privados vão ocupar. Exato. E que os privados nunca vão pagar de volta. Portanto, a discussão hoje então, mas nós temos o Facebook, o Google e a Apple e esses gajos todos a parquear os impostos lá fora para não pagarem impostos aqui, quando o próprio Estado é que fez com que isto acontecesse por causa dos investimentos em defesa. Mas funciona, porque é muito favorável mas no final, e eu acho que isto é a questão mais relevante de todas, que talvez isto na Europa falhe verdadeiramente, em todas estas camadas burocráticas que nos Estados Unidos existem menos, de não só políticas, mas também de taxação e também de ecossistema fiscal, de alguma forma. A primeira coisa na cabeça de uma sociedade americana é o retorno para os investidores. E esse retorno para os investidores, tal como acontece, acaba por gerar ainda mais investimento e acaba por gerar uma aversão ao risco, porque o dinheiro está lá mais cedo ou mais tarde, que leva à criação de uma dinâmica económica muito superior à que acontece na Europa. Porque há muito dinheiro a circular em digital, ou seja, para uma empresa como a Apple ter 200 bilhões na Europa ou ter 200 bilhões nos Estados Unidos é indiferente, está no balanço. E como está no balanço, a empresa é rica mesmo. Pode ir ao banco buscar mais 5 bilhões para fazer o que quiser. Portanto, ou seja, os balanços norte-americanos, eles não querem saber onde é que está o 0 e o 1. O balanço é tão forte que podem fazer aquilo que quiserem. E isso leva a ganhos para o investidor e leva a ciclos de investimento em ideias, em startups, que não têm paralelo na Europa, porque esses balanços não existem, diga-se passagem, porque os balanços foram massacrados, digamos assim, pelo fisco, e foram massacrados. E aqui em Portugal, e é um tema interessante, da carga fiscal que naturalmente as empresas têm, eu acredito profundamente que as empresas, quanto mais taxadas são, menos capacidade têm de se desenvolver e naturalmente criar mais produtos para que naturalmente os consumidores os possam comprar. Mas também há que dizer que não há nenhuma empresa que se desenvolva se os consumidores não comprarem os produtos dela. Portanto, é um pau dois bicos. Se os consumidores não tiverem dinheiro, não vai haver empresa nenhuma que sobreviva ou que se desenvolva. Apesar de, no mercado tão pequeno como o português, o nosso mercado não é Portugal. Nós temos é que ter empresas suficientemente capazes de continuar a investir em si mesmas para continuar a exportar, porque é a única forma de o país se transformar. Naturalmente se está a transformar com o turismo e também com o imobiliário de exportação, mas o que é um facto é que tens de ter a capacidade económica. Sim, o turismo é diferente, porque para o turismo o consumidor tem que vir ter connosco. Isso. Mas é uma exportação, não é? É uma exportação do serviço, mas que é prestado cá. Calha o consumidor ser estrangeiro. Não é? E que gera impostos indiretos em um volume bastante grande. Não é? Sim, pois é. O que aliás é um argumento para aumentar o peso dos impostos indiretos em detrimento dos diretos, por exemplo. Mas a Europa depois tem vários problemas. Tem o problema de não é um mercado uno, ao contrário dos Estados Unidos. Não é? Por exemplo, a questão do orçamento de defesa também tem que ver com isso. Nós não conseguimos ter, aliás, é uma coisa que está agora em cima da mesa, ter um orçamento comum e uma política comum de defesa, enquanto os Estados Unidos conseguem ter isso. Por acaso, o exemplo da Rússia é engraçado, que estavas a falar há pouco. Num dos primeiros episódios tive a conversa com o José Milhares sobre a Rússia. Ele falava da questão da intranet e do computador, e o ponto que ele levantava faz todo sentido, que é: não foi por não terem aquela tecnologia, não foi por a Rússia não ter aquela tecnologia que ela não se desenvolveu lá. Ou seja, esse lado daquilo que eu falava há pouco, da pesquisa que estava por trás daquilo que depois veio dar origem ao iPhone, a Rússia tinha o mesmo, ou praticamente o mesmo, porque eles andavam mais ou menos taco a taco. O que eles não tinham, e os Estados Unidos tinham, era uma economia privada dinâmica o suficiente para depois eu mastigar aquilo, e isso é o ponto crucial. Não é? Eu acho que eles não tinham
Não tinha mais do que isso. Há que ver que há uma invenção nos Estados Unidos, que veio da Europa, mas depois foi muito desenvolvida nas muito boas universidades americanas, que tem a ver com o estudo do marketing e como é que o marketing transforma... Certo, exatamente. E estamos a falar que todas as empresas norte-americanas, o marketing é uma componente crítica do negócio. É visto como uma componente crítica do negócio. E no resto do mundo, e talvez só o Japão o teria feito, mas só começou a fazer depois da influência americana, diga-se de passagem, porque era um marketing muito interno, o resto do mundo não se apercebeu muito bem como é que este marketing de influência global podia fazer. Depois tiveram a sorte da língua e tiveram os planos Marshall e essas coisas todas, e tiveram, a seguir à guerra, tiveram naturalmente a americanização da sociedade ocidental, não é? E portanto, toda a gente começou a comprar tudo da mesma maneira. Portanto, toda a gente bebe Coca-Cola, toda a gente faz McDonald's, toda a gente tem um iPhone, porque houve essa americanização da cultura e foi um processo de embaixada económica que a China começou a fazer de inverso, não é? Portanto, haver lojas chinesas e restaurantes chineses em todos os países do mundo não é por acaso, quer dizer, é um investimento que a China fez para que aquilo acontecesse. Mas os americanos fizeram com essa componente do marketing e das marcas, de entender o consumidor, de serem muito mais analíticos no consumidor. Isso foi a primeira coisa. A segunda, claramente que os modelos capitalistas que os Estados Unidos tiveram e de transferência para mãos de privados com um racional absolutamente ganancioso de fazer dinheiro, acabaram por criar aquilo que criaram hoje, com estes 5 ou 6 players. Há que dizer que o Google provavelmente não existia nos dias de hoje, se não tivesse também havido regulação há uns tempos atrás, mas ou seja, todo este ecossistema de investimento e de transporte de conhecimento público para as mãos de privados foi o que fez aqueles monstros de facto surgirem. E por último, e bastante importante, tem a ver com a captação de talento que os Estados Unidos sempre fizeram pelo seu mercado universitário, aliado, naturalmente, àquilo que já falámos, do investimento completamente desproporcionado pelo Estado norte-americano em coisas que tem, portanto, este círculo virtuoso, captação de talento, investimento em ciências básicas, sem nenhuma razão de ser, captação de investimento de ciências básicas vem de Israel, a transferência com muito poucos custos, obviamente a patente, as universidades, são hoje em dia, as boas universidades de tecnologia americanas, são multibilionárias à conta dos registros de patentes e dos royalties que recebem, atenção, há que ver isso, mas novamente são fundações ou estão na mão de privados, e todo esse ecossistema que depois passa para os privados e que gera muito dinheiro no balanço associado a um muito bom plano de marketing, leva a um ecossistema nos Estados Unidos quase impossível de combater, e depois a um mercado naturalmente de 300 milhões de pessoas, em que a maior parte delas tem disposable income para testar coisas que não fazem nenhum sentido. Claro. E tem uma baixa aversão ao risco, não é? E tem uma baixa aversão ao risco. Eu acho que essa é uma das diferenças. E na Europa isso, quer dizer, várias línguas, vários mercados, várias regulações, agora já não temos várias moedas, mas tivemos, mas a questão da moeda é uma questão relevante, mas a questão fiscal e a questão de transferência de bens entre os diversos países é uma questão relevante, quer dizer, é mais fácil eu nos Estados Unidos, e temos lá um escritório, faturar a outro Estado sem nenhuma complexidade, portanto é indiferente, apesar de ter que abrir, digamos, o meu fiscal status, digamos assim, nesse Estado. Uma fatura transfronteiriça aqui na Europa é relativamente fácil, mas existe uma série para serviços, mas para outro tipo de produtos não é bem assim, e portanto existem limitações maiores do que existem no mercado americano, apesar de estarmos muitíssimo mais avançados do que estávamos há uns tempos atrás, digamos assim. Não, mas eu acho que tu tens tido agora nos últimos anos experiência nos Estados Unidos e entraste em contacto com aquela realidade e has de ter aprendido uma série de coisas que não sabias antes, embora a pessoa tenha alguma noção à distância, mas aquilo que sempre me pareceu é que a mentalidade, e nós tangencialmente no fundo estávamos a falar disto, quer dizer, a mentalidade anglo-saxónica, não só dos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos sobretudo, quase pode dizer que o capitalismo foi lá inventado, ou seja, há uma mas postura, não foi, não é? Mas não foi, não é? Mas quase, podemos dizer que foi no Reino Unido, portanto dentro do mundo anglo-saxónico, mas a mentalidade é bastante diferente, quer dizer, eu costumo dizer que a cultura americana foi feita para os negócios, por exemplo, a nossa cultura latina foi feita para a família. Sim. O que não é mau, atenção. O que não é mau. Só é diferente. Eu acho que há duas outras coisas ali que tu vês nos ecossistemas empresariais americanos, relativamente aos europeus, são bastante distintos e que te dão uma imagem do mundo. Atenção, não mudava para lá, portanto, preferia morar aqui. Prefiro viver aqui, teria hipótese de lá estar a viver. Mas uma das coisas que tu vês é que as empresas são geridas com uma organização e com uma planificação tu não vês em quase mais parte nenhuma do mundo. Talvez na Alemanha vejas. Mas diferente, não é? Sim, mas muito focada no negócio, sim, muito focada em resultados, muito focada nos quarters, muito focada...
Todas as empresas, pequenas ou grandes, estão sempre focadas naqueles 3 meses. O que pode parecer, não pensam a longo prazo, pensam a longo prazo, mas apresentam resultados a curto prazo com viabilidade económica. E isto dá um ritmo às empresas que é impossível de acompanhar, porque uma empresa que não pense com o ritmo trimestral, como eles quase sempre pensam, acaba por ficar para trás. Portanto, o impor um ritmo muito veloz às empresas é, por defeito, feito nos Estados Unidos. Portanto, estás sempre a pensar no próximo negócio, no próximo mês, nos resultados. Pois tudo é descrito. E tudo é quase colocado nas paredes, e tudo tem um objetivo, e tudo tem um objetivo de ser maior, e tudo tem um objetivo de ser melhor, e tudo tem um objetivo muito ambicioso. Ora, na maior parte da cultura europeia, essa ambição financeira ou económica, em alguns sítios, e em Portugal é um deles, apesar de hoje em dia ser menos, é mal visto. Lá não, lá é bem visto. Por último, as empresas são tão grandes, porque o mercado interno é tão grande, que tu ficas com uma preparação estrutural para competir onde tu quiseres. E o mercado europeu dificilmente permite uma empresa ser daquela escala e daquele tamanho de uma maneira muito rápida, até porque as pessoas são muito... Nós dizemos que os portugueses, uma pessoa faz qualquer coisa. É verdade, porque as empresas, tu dentro de uma empresa tens de fazer praticamente tudo. Mas lá não é assim. A pessoa é altamente especializada a fazer aquilo. Portanto, as grandes empresas, tu fazes aquilo e só aquilo. E a gente, mas ser português é muito melhor. Se tu tiveres um problema, como costuma dizer, as empresas todas deviam ter um português lá na caixinha de vidro e dizer quebrar em caso de emergência. Também já tinha ouvido essa piada. E tu tens o português, mas no dia-a-dia, tu não queres lá, queres saber português muito bom, mas o que tu queres é, de facto... Só para emergência. Tu queres é o especialista a fazer aquilo muito bem feito, e é o que eles têm, portanto, porque é uma máquina e tem uma escala que nós não estamos habituados a fazer. A maior empresa portuguesa deve ser para aí a Sonai, que deve ter umas 60 mil pessoas, talvez, não sei. 60 mil pessoas é muita gente, mas isto nos Estados Unidos é o dia-a-dia, não é? Sim. A maior empresa em termos de número de empregados americano é o Walmart, salvo erro. Sim, o Walmart. Que tem... 1 milhão de pessoas, pá. Era mais, acho eu. É uma enormidade. É uma coisa completamente astronómica. Uma empresa privada, é inacreditável. É incrível. Mas na China são comuns, atenção. Empresas com 1 milhão de pessoas, não há muitas, mas quase muitas estão ligadas ao Estado. Estão ligadas ao Estado, e muitas das que fazem produção, digamos, muitas das fábricas fazem produção de tecnologia e estão todas lá. Sim, tudo o que seja intensivo em mão de obra, não é, no fundo, que é um bocado que é exatamente o caso do Walmart. Isso. Mas falei dos Estados Unidos, eu estava a pensar nisso antes, quando estava a vir para cá, porque é uma dúvida que surge recorrentemente quando a pessoa faz o exercício, muitas vezes até num case study, da pessoa olhar para uma empresa e pensar, vou internacionalizá-la. E a partir de repente há um momento em que a pessoa entra quase num pânico mental, porque há 200 países no mundo. Obviamente que há uma série deles que não são hipóteses. O Lesoto não conta. O Lesoto não conta e outros, e o Liechtenstein também à partida não é destino. Há uma série deles que a pessoa facilmente elimina. Mas a partir daí a escolha torna-se difícil. Para uma empresa de serviços na área tecnológica, os Estados Unidos é evidentemente uma boa escolha, mas é necessariamente a única escolha, ou é necessariamente a melhor, ou entra... Não. Ou seja, por outras palavras, que critérios é que entram... Quais são os principais critérios? O principal critério tem sempre a ver com o preço de venda, não é? Ou seja, tu numa empresa de serviço de tecnologia vais vender um homem-hora. E tu tens um nível competitivo em Portugal. Portanto, se tu fores tentar competir na China, na Índia, na China também vais perder, não é? Porque o teu preço não é competitivo e não tens escala suficiente para lá competir. Portanto, porque eles vendem mais baratos do que tu e provavelmente serão melhores. Sim, e não há nome também, não é? Não há nome, não é? Portanto, tens que ir para mercados que te vão pagar mais. O que te limpa, digamos assim, uma quantidade de mercado relativamente grande. Não é? A segunda componente tem a ver, tu em qualquer área de exportação tens que conseguir, se vais vender serviços, tens que conseguir praticar a língua de forma quase perfeita. Tens de ser um local. Ora, para um português não há muitas línguas que tu consigas praticar de forma perfeita. Exatamente. Reduz a 3. Inglês, português, e o Brasil não é bem português, e espanhol. Mas é uma dificuldade o espanhol. Talvez seja mais fácil na América Latina do que em Espanha, porque os latino-americanos aceitam-te melhor do que os espanhóis a falar mal, porque tu vais dar erros de espanhol. O que não te deixa muitos mercados para tu naturalmente ires vender. Tentar vender tecnologia ou serviço aqui no mercado ao lado, boa sorte, porque é um mercado altamente competitivo, é um mercado muito protecionista, e é um mercado, não é que não te receba bem ou te receba mal, mas não vai ser fácil de entrar. O que te deixa ao Norte da Europa, bastante permissiva que tu lá vais vender, te deixa aos Estados Unidos e digamos, a América Latina. A América Latina é longe, são 10 horas de voo.
Entrar no Brasil só com as complicações fiscais, esquece, não vale a pena. E eles, do ponto de vista de serviços, são muito melhores do que tu. Na parte de marketing, muito melhores do que tu. Na parte de tecnologia, enganam-te muito melhor do que tu. Portanto, há muitos. Fazer um parênteses rápido e já retomamos. Um dos fenómenos mais contraintuitivos do Brasil, que é ainda uma economia em desenvolvimento e que tem tido imensas dificuldades nos últimos anos, embora antes disso estivesse a crescer muito, é o grau de desenvolvimento do marketing deles. É muito curioso, não é? Não é? Quer dizer, é curioso, não. É curiosíssimo. Porque não coincide com os outros setores, não é? Mas tem uma razão evidente. É uma razão legal. É o único mercado onde as agências de marketing têm, por lei, uma comissão de toda a mídia feita. Portanto, aquilo foi. Um publicitário foi muito esperto e pôs numa lei, porque pagou naturalmente um político, atenção, parecia certeza que foi assim, que pusesse assim, toda a publicidade que a agência criativa faz tem direito a 17% de comissão sobre a mídia. O que faz com que as agências publicitárias brasileiras tenham uma quantidade num mercado bastante grande do ponto de vista de mídia, não é? Porque a mídia lá está muito desenvolvida, a televisão e tudo isso. Exato. Eles tenham acesso a um capital, tem muito dinheiro por causa desta razão, porque há uma lei que promete isso, mas é o mercado do mundo onde isto acontece. Em mais nenhum mercado do mundo isto Engraçado, não fazia ideia disso. Portanto, o mercado existe porque está protegido por lei. Porque se fosse no mercado de concorrência normal, já não era assim. É engraçado porque eu lembro-me de olhar para há um indicador que, aliás, é muito interessante, o World Economic Forum, que é o indicador de competitividade. E aquilo é um exercício ultra interessante para a pessoa olhar, desde logo para Portugal, e olhar para vários países. E o Brasil era um caso engraçado, porque o Brasil tinha... Aquilo está construído por 3 pilares que pretendem ser em ordem em fases diferentes de desenvolvimento. Ou seja, um país no subdesenvolvido ou ainda muito emergente estará mais forte no primeiro pilar e mais fraco no segundo e terceiro, e por aí em diante. No fundo, ele vai preenchendo os outros 3. E o Brasil é engraçado porque tinha quase um crescimento, um desenvolvimento anormal, porque tinha o pilar do meio, por exemplo, ainda muito incipiente, mas o terceiro, que tinha que ver, por exemplo, não no total, mas na parte da tecnologia, na parte do desenvolvimento de marketing, tinha lá pontos que estava muito desenvolvido. Tem a ver com isso. Tem a ver com que o mercado é protegido e tem muito dinheiro para investir e, portanto... E é grande, não é? Também tem a ver com a escala, imagino. É muito grande. Portanto, a falar de um mercado com centenas não chegam a 200 milhões, são 180 milhões, sim, mas onde a publicidade televisiva tem um efeito muito grande no consumo e há um consumo de televisão muito grande, por razões históricas. Claro. O que faz com que... Ou seja, em que as marcas investem do ponto de vista de mídia muito e há uma componente por lei que vai para as agências criativas, por sua vez investem em marketing. Portanto, os publicitários no Brasil são todos multimilionários. Tu, quando vais a e alguns vêm para Portugal. Agora vêm para Portugal porque está a haver um shift, digamos assim, e o mercado não está bem, mas eles estão a vir para Portugal não é por uma razão financeira. Tem a ver com uma razão, sobretudo, de segurança. E isso vê-se várias vezes. Portanto, a decisão familiar é decidir o Brasil por questões de segurança, porque a desigualdade é grande e as pessoas não querem correr o risco de estar no Brasil. Portanto, e toda a gente tem que andar sempre de helicóptero. É isso, mas esses são os publicitários que andam, mas as pessoas que vêm aqui para Portugal, a primeira razão deles virem é a segurança. E nós temos aqui, no grupo, trabalham pelo menos 3 brasileiros, 4. Todos vieram pela mesma razão. Não tem a ver com qualidade. Mas está pior agora? Está pior porque, obviamente, houve uma crise que nós não nos apercebemos. Sim, claro. Essa crise levou a maior pobreza, de alguma forma, e há um descontrolo político ou social e, portanto, as pessoas sentem-se mais em risco. Também há que dizer que as pessoas que estão aqui entraram na fase da vida familiar, o que quer dizer que quando entram e começam a ter filhos, a percepção de risco é mais elevada, mesmo que não seja. Sim, exatamente. Portanto, sim. Eu vou para um sítio seguro, simplesmente tenho uma família, se estivesse sozinho estava bem. Exato. Portanto, não é que o risco tenha aumentado, a percepção do risco é que claro, aumentou. Exatamente, sim, o grosso objetivo. Mas o Brasil tem essa componente de defesa do mercado, o que é muito boa, porque transformou num mercado quase tão grande, do ponto de vista como o mercado americano, que é de longe o maior mercado do mundo. Sim, para o setor. Mas há um bocado interrompido que estavas a explicar que os grandes vetores eram, por um lado, a língua. Isso. Por outro lado, o preço. A questão do preço, ou seja, a dimensão do mercado. O que te paga. Por outro lado, a distância, não é? Por outro lado, a distância. O que te deixa o norte da Europa e o que deixa os Estados Unidos, que é um mercado que na costa este está a 5 horas de distância. Está a 5 horas de distância como se fosse ali para Moscovo, não é? Portanto, que é aqui na Europa, exato, não é? Portanto, é um mercado que está muito perto. E, portanto, a decisão de escolher entre estes mercados é simples, apesar de não estou a dizer que não haja trabalho para fazer na América Latina, não haja trabalho para fazer no Brasil. Há sempre mercado para ter, se for suficientemente bom e tiveres um produto diferente, ou tiveres um flavor diferente, ou tiveres numa especialidade muito rara, vais ter sempre mercado onde quer que seja. Numa empresa de marketing, quer dizer, não é uma especialidade assim tão rara, algumas das componentes tecnológicas nos Estados Unidos são, portanto, estamos a falar de desenvolvimento de aplicações, estamos a falar de desenvolvimento profundo de tecnologia, portanto, como é uma componente mais rara, encontramos aí o mercado. Mas
Eu diria que uma empresa tem que tentar entender se vai para a Norte da Europa, entre Amsterdão e atenção que há muitos mercados hoje em dia na Ásia que eu não conheço, que falam inglês por default, pensar em Singapura, o que faz com que tu possas operar nesses mercados a todo o nível da Ásia-Pacífico. Sim, aquela zona de Singapura. O Singapura é pequeno, tem um PIB per capita muito grande, embora seja pequeno, mas depois acaba por ser Malásia, por exemplo. Malásia e Tailândia são mercados importantes ali no e depois Hong Kong também não está muito longe. Isso. Portanto, todo aquele círculo. Portanto, ficas com a Norte da Europa e ficas com os Estados Unidos, com a Costa Este. E atenção, os Estados Unidos é Costa Este, e mesmo Costa Este é ali entre Nova York, Filadélfia, Boston. O resto são mercados que eu não sou. E também há que ver que quando tu começas a partir os países na sua divisão geográfica parecida com Portugal, não há nenhum Estado de Espanha que seja maior que Portugal. E, portanto, há certas coisas... Sim, vi que tínhamos a ganhar com a partição da Península Ibérica. De repente... Há muitas coisas que têm a ver com a nossa dimensão geográfica específica, mas quando tu olhas para a dimensão geográfica específica e te comparas, Portugal é um país rico, é um país grande, com 10 milhões de pessoas, o que não há muitos países com 10 milhões de pessoas, mesmo a nível europeu. E quando tu começas a partir em estados semelhantes, portanto, Portugal tem um PIB razoável. Obviamente, o teu PIB per capita não é bom, não é? Mas nós somos muitos e, portanto, acaba por ser um país com um grau de oportunidades. Sim, é maior nós tendemos a ver como um país pequeno por causa da vizinhança que temos. Temos que passar pelo menos 2 países grandes. Sabes qual é, agora uma parte que me lembrei, sabes qual é a maior fronteira terrestre europeia, da União Europeia? Deve ser Portugal. Portugal e Espanha. Curioso, não é? Mas agora foi fácil, estávamos a falar disso. Mas... Não, tu não dirias isso. Dirias talvez entre a Alemanha e Polónia. Exatamente. Diria a Alemanha e Polónia, que tem todo aquele eixo que está uma ao lado da outra, digamos Exatamente. assim. Nós às vezes não nos apercebemos que a Polónia é tão grande como a Alemanha. A Polónia é muito grande, sim. E estão os dois no mesmo eixo, estão os dois na mesma latitude, digamos assim, e portanto têm os dois o mesmo potencial económico. O que é um facto é que Portugal é um país grande, é um país, e é uma zona, é um Estado, à escala, digamos, americana, é um Estado grande, rico e com muita capacidade humana, que ia incrementar também, ainda para mais agora, com o estatuto de residente não habitual, que eu acho que vai ter um impacto daqui a 12 anos brutal neste país. Nós não estamos a perceber do que está a passar nos últimos tempos, em que a quantidade de multimilionários da Europa, e não só da Europa, que se transformam, que vieram para Portugal e que pagam 0% de impostos. E no dia em que eles começarem a pagar, que é daqui a 10 anos, e portanto ou daqui a 8, ou daqui a 5, ou daqui a 12, quando eles vierem, mas eu não tenho os números exatos e portanto não tenho métricas para definir isto ou para decidir isto, mas quando este pico tiver 10 anos a seguir e 20% deles decidirem não mudar, porque não o vão fazer, porque estão a 4 ou 5 anos ou 10 anos o efeito no PIB português de captação de impostos vai ser uma coisa incrível, porque são todos multimilionários. Eu tenho uma rede de empreendedores aqui em Portugal e há muitos expatriados com fortunas de 100 milhões e de 150 milhões e de 200 milhões e de 300 milhões e de 50 milhões que se mudaram para Portugal porque não pagam impostos. Obviamente tem um efeito na economia grande, porque vão pagar impostos indiretos. Claro, exato. E daqui a 10 anos... Estão a consumir, não é? Estão a consumir. E daqui a 10 anos vão começar a pagar impostos, se não se mudarem outra vez. A grande questão é se muda ou não muda. Sim, mas haverá uma parte que não muda. Que não muda, não é? E essa vai ter um efeito inacreditável na economia portuguesa que só se vai ver daqui a uns tempos. Portanto, eu acho que a estratégia do residente não habitual é uma estratégia mal comunicada, porque só agora é que está a começar a ser percebida. Eu tenho tido conversas, mesmo com portugueses que vivem há muitos anos fora, imigrantes que não conhecem a lei, e que lhes diziam, mas olha que tu como vives há mais de 30 anos fora, como vives há mais de 5 e não és residente fiscal ativo, no dia em que tu mudares pagas 10% de impostos se não tiveres um trabalho por conta do trem. E como tu só vives de pensão, de rendimentos de sociedades ou de rendimentos imobiliários, pagas 0. E as pessoas não sabem isto, incluindo imigrantes ricos portugueses. O que é uma coisa... É incrível. Que é um absurdo. E ele disse, mas eu fui ao consulado português e eles disseram-me que não. E tu sabes o que é? E no outro dia estive com outro que vive, é um português, vendeu uma empresa, uma grande empresa americana, por umas dezenas de milhões, e vive na Ilha de Man. Não, desculpa, na Ilha de Jersey. Sim, que teve agora... E que paga alguns impostos, não é 0. E estávamos à mesa de almoço com ele e dizíamos, mas como é isso? Eduardo, é assim, tu mudas para Portugal e tu pagas 0% de impostos durante 10 anos, mas 0,0. As pessoas não sabem disto. E eu não sei se foi por
por defeito, ou por acaso, ou por incompetência, mas estamos a falar de, nos dias de hoje, a nível global, de uma das nossas maiores capacidades de atração de gente boa. Sim. E de riqueza e de pessoas que vão desenvolver totalmente isto. Destas pessoas que vieram para Portugal e que vivem cá, estamos a falar de empresários bons, com capacidade de investimento, que querem fazer coisas aqui e que gostam do sítio, depois acabam por se apaixonar por isto. Portanto, sim, uma vez cá, intuitivamente eu acho que a medida tem o seu quê, embora seja racional e economicamente, tem o seu quê de politicamente incorreta, não é? Porque no fundo é uma medida que está a usar 2 pesos e 2 medidas, não é? E num país muito atreito às invejas, por exemplo, é uma medida que às vezes é difícil de digerir, não é? Sim, mas o país não sabe dela. Claro. Se tu fores perguntar a 99% da população portuguesa sobre o que é o residente não habitual, ninguém te sabe explicar. E eu acho que a razão de não saber internamente é política. Sim, para não dar demasiado nas vistas. Não dar demasiado nas vistas. Porque 99% das pessoas não sabem isto. 99. E há países que se queixam disso. Eu lembro de ver uma notícia do jornal britânico, por exemplo. Da Suécia e da Inglaterra, sim. O que eles se queixavam que aí eram mais os reformados, que eles vinham para cá e recebiam reforma do Estado britânico e iam gastá-la cá. 0% de impostos. Não pagavam impostos cá, é certo, mas pagavam os indiretos, não é? Pagam os indiretos cá, sim. E deixavam de pagar os... Eu acho que quem inventou isto, e não sei quem foi, obviamente tem esse 2 pesos e 2 medidas, mas do ponto de vista da sobrevivência de Portugal, quando se olhar para a história daqui a 50 anos, essa decisão e a decisão do visto dourado, sim, são 2 decisões muito polémicas, mas são 2 decisões que vão alterar o panorama social português, que vão alterar e que estão a alterar a captação de impostos indiretos e que a 10 anos vão alterar o mix de impostos que são pagos em Portugal. Porque uma fortuna destas começa a pagar 20% de impostos, estamos a falar de 1 milhão ou 2 milhões por ano. Ou seja, para tu teres uma massa de pessoas que pagam 1 milhão ou 2 milhões de impostos por ano, estamos a falar de centenas de pessoas, em média, não é? Portanto, vai fazer alguma diferença e por isso é que quando as pessoas... mas isto vai... não... Estamos a falar de um movimento que eu sinto a crescer. Portanto, quando uma pessoa vai a Cascais e quando a pessoa vê esta malta toda que vem viver para Portugal nos dias de hoje, a razão é fiscal. A razão é fiscal. Portanto, a malta diz, eles gostam muito disto. Nada. A razão é fiscal. Claro, gostam depois. Não é? Mas porquê é que a Mónica Belushi vive? É fiscal. E o Eric Cantona é fiscal, pá. E o Philip Stark é fiscal, pá. O gajo paga 0% de impostos, pá. E pronto, portanto, eu acho que a malta ainda não se apercebeu disto, mas estamos a afastar-nos do marketing e tu já disseste que não é sobre marketing, mas... Nada, não, a conversa é a conversa, não é necessariamente sobre o marketing. Mas ainda antes do marketing, falando, houve uma coisa que disseste há pouco, a propósito daqueles vetores que no fundo... Da internacionalização. Comandavam estrategicamente o pensamento da internacionalização. E aquilo que eu achei interessante nisso é que a maior parte desses vetores seriam à partida estranhos numa era de globalização, não é? Porque pelo menos 2 deles são quase antídotos. Um, língua, outro, distância. Mas o que... Não, isto para mim não é novidade nenhuma, porque na minha opinião, a globalização é um fenómeno que é obviamente real, mas que a certo ponto foi um bocadinho exagerado. Não é? Mas acho que é contraintuitivo, não é? Porque a pessoa pensa... A globalização é aquela história do Thomas Friedman do Flat World. Sim, né? sim. O mundo é plano. O mundo é plano. Não é? Não é. Longe disso. Não é? O mundo não é... Vamos lá ver, para quem faz negócios baseados totalmente em digital, de facto, tu consegues vender serviços tu próprio para uma pessoa qualquer do outro lado do mundo de forma plana e imediata, apesar das diferenças horárias serem um constrangimento. Do ponto de vista empresarial, para quem está neste negócio de homens-hora e de serviço e de pensamento estratégico, não, nada disso. Portanto, quando tu tens que te meter num avião e de um lado ao outro do mundo, se tu vais para Nova Iorque tens um plano de viagem, se tu vais para São Francisco tens outro. Portanto, ir para São Francisco não passar lá uma semana é um erro. E para Nova Iorque tu passas lá 2 dias. Tu vais a Londres, vais a ver no mesmo dia. Portanto, a tua maneira depois de gestão, que é muito face-to-face, e é naturalmente os negócios continuam-se a fazer por conhecimento de pessoas e de relações e de confiança e de olhos nos olhos, e eu confio em ti, tu confias em mim, dá cá um negócio que eu sei que tu vais fazer. Sim, nada substitui isso. Nada substitui isso. E isso necessita de proximidade, necessita da mesma língua, necessita de bom entendimento. Não é possível fornecer serviço a ninguém em que o entendimento a 100% do que foi dito numa língua é entendido por ti.
E em espanhol, por exemplo, isso às vezes é difícil. Nós achamos que entendemos tudo, mas não entendemos tudo. Claro. Não entendemos as nuances, sobretudo. E no Brasil é assim, não é? Portanto, eles não te entendem. Portanto, tu tens que reverter para a língua deles. Apesar de nós acharmos que no Brasil não falam a mesma língua. Portanto, há uma série de coisas que tu dizes do ponto de vista de negócios, eles não estão a entender bem. Mas portanto, deixa-te com esses dois. E depois, quais são as populações ou as civilizações mais abertas a outras culturas? São de facto as anglo-saxónicas, por razões de eles sabem que se abrirem vão conseguir vender tudo o que eles têm lá para vender a quem quer. É tão simples quanto isto. Portanto, é uma questão de... Eles já estão na segunda derivada, enquanto nós estamos aqui a ver se... E agora, nos Estados Unidos, um bocadinho diferente. Estamos a ver se nos defendemos. Não, eles sabem que se abrirem, vão-te empacotar as porcarias todas que lá têm para vender, vão-se ir a ganhar. Porque tem muito mais para te vender do que tu tens para lhe vender a eles. Portanto, porque o mercado e o modelo de vendas e de marketing e de sales engine deles está muito mais à frente que a maior parte das outras economias. Portanto, eles têm sempre a ganhar. Claro. Esse é que claro. Mais um investimento em tecnologia. Portanto, a decisão de internacionalização acaba por cair nessas duas. O mercado americano tem uma dificuldade grande, chamada a dificuldade, se tu queres mandar para lá alguém, melhor, tem duas dificuldades. A primeira é, para contratação americano, é relativamente caro de fazer. Portanto, à escala de uma empresa portuguesa, vais estar a pagar, a pessoa mais bem paga da tua estrutura é o gasto que tu contrataste norte-americano. Primeira dificuldade. E isso é um mindset difícil. Ou seja, não é para todos, porque ele vai ganhar mais que o CEO. Basicamente é isto que se vai passar. A segunda dificuldade tem a ver com a exportação de pessoas para lá. Portanto, os vistos têm alguma dificuldade e demoram algum tempo, e hoje em dia o que se sente é que há um maior, um maior controle das entradas a passar de L1s e de vistos de negócios. E que na Europa isso não acontece, e portanto tu acaba por ser muito mais rápido, fácil e eficiente ires vender um mercado americano, um mercado de UK ou de Amsterdão, que acaba por ser uma capital laboral e profissional da Europa, do que ires vender a uma... E no Norte da Europa, nos países escandinavos, todos eles te recebem bem, do que vender nos Estados Unidos, apesar de depois os Estados Unidos abrem-te uma perspectiva maior e mercados maiores, mas no mercado americano tu demoras 3 anos até conseguires fazer um market entry com alguma, tens que ganhar a rede social que te vai impulsionar, e isso custa a fazer. Claro. Neste caso, para a tua empresa isso aconteceu, não sei se aconteceu por acaso ou se foi, quer dizer, não terá sido uma estratégia deliberada desde o início, mas foi. Mas isto o quê? Que fazer a internacionalização relativamente tarde no sentido de esperar, porque há muitas empresas que se precipitam, a meu ver, erradamente. Ou seja, eu acho que mas eu não sei se partilhas dessa opinião, que eu acho pouco prudente uma empresa que antes de se consolidar no mercado de raiz se internacionaliza, porque no fundo aquele é o mercado que conhece melhor. O outro mercado depois pode evoluir e até se tornar uma empresa internacional. Mas... Eu acho que a tua decisão, e é uma decisão que nós não tomámos na altura da criação, é em que mercado tu queres começar. E isso, quando eu olho para trás, tu podias ter pensado assim, imigras e fazes lá a empresa. Sim. E tu tens muitos congéneres teus, a nível europeu e a nível americano, em que a empresa foi criada de raiz nesses mercados, em que o fundador se mudou para lá e que fez a diferença toda. Mas tem que ter uma rede de relacionamentos, tem que ter... Isso nos Estados Unidos, se tu lá estiveres permanentemente, é fácil de fazer. Ou pelo menos tem que a construir, não é? Mas não há nenhuma cidade que não tenha meetups, associações, drinking, friend of a friend, tudo business driven. A primeira coisa que eles fazem é: toma lá um cartão, o que é que tens para mim? Toma lá um cartão, o que é que tens para mim? Se tiveres alguma coisa diferente, a coisa vai por aí acima. Portanto, é um mercado muito permissivo a conhecer novas pessoas, e sobretudo se for um fundador que tem ingrained essa forma de estar, é muito fácil começar. A tua decisão é onde é que tu começas, e tipicamente o empresário português pode começar aqui. E se começa aqui, de facto, concordo contigo. Até tu conseguires internacionalizar, tens de ter aqui uma base feita, porque tu não vais conseguir estar no sítio. Tem que ser uma decisão a 100%, até tu teres uma determinada escala, para depois poderes fazer a internacionalização de forma secundária. Já não é o fundador a fazer isso. E para tu fazeres isso, tens de ter capital, tens que ter uma estrutura de recursos suficientemente grande para tu já não seres a pessoa que está no dia-a-dia. E nós só fizemos a internacionalização 12 anos depois, porque fui eu que a fiz e eu já não estava no dia-a-dia. Portanto, já houve uma estrutura, na altura de 150 pessoas, que mantinha o barco aqui a rodar e eu já podia fazer outras coisas. Porque tu tiras o olho do boi aqui, e lá está, o mercado português é suficientemente grande para tu não precisares de internacionalizar no primeiro momento, pelo menos em alguns mercados, o que faz com que tu só pudesses ir para outros quando tu já tens aqui uma base instalada suficientemente grande. Agora, a dor nos Estados Unidos é que vai demorar 10 anos a ser alguma coisa lá. Claro. Portanto, mas isso, porque tu aqui também foi a mesma coisa, não é? Tu também demoraste 10 anos de insistir. Sim, esse é
Essa é a parte mais difícil, não é? Portanto, Não é imediato. Não é imediato, portanto, e demora tudo muitíssimo tempo. E, portanto, quando a malta acha que isto é de um dia para o outro, não, foram 16 anos e iam de ser outros 16, não é? Exato. Sim, e não acaba em certo sentido. Pronto, e, portanto, e com muitos erros e com muita coisa e por aí adiante. Nós devemos terminar a olhar para a frente. Eu achava engraçado saber a tua opinião em relação às tecnologias que estão aí a surgir. Há várias coisas. No outro dia estava a ler sobre a realidade aumentada, por exemplo, que eu acho que é capaz de vir a ter um papel grande no marketing, isto é, na relação com o consumidor. Sim. Tu tens estado a olhar para quê, ultimamente? Epá, eu não acho que a realidade aumentada, no marketing, tu só tocas na tecnologia quando surge alguma coisa no mercado que vai ser de massa. Pelo menos do ponto de vista de manual, tu não podes fazer eventos ou exposições. Claro. Não, mas faz sentido, isso faz todo sentido. Sim. Eu não vejo no mercado hoje nada que me diga que amanhã 20%, 30% dos consumidores vão usar a realidade aumentada. Portanto, não acho que seja um mercado, do ponto de vista das marcas, além de um gimmick ou outro, que vá alterar a percepção dos consumidores. E, portanto, podes fazer uma coisa ou outra, mas não acho que o caminho seja a realidade aumentada. Do ponto de vista de novas tecnologias, o que tu sabes hoje em dia é que a interação por voz vai fazer uma diferença relativamente grande, e isto tem a ver com as soluções da Amazon, o Amazon Echo, neste caso o Google Home, e a entrada do HomePod da Apple através da Siri, e portanto toda a facilitação do acesso a serviços e de compras vai ser feita pela via da voz. Voz, estamos a falar de inteligência artificial, não é? Ou seja, tu falas com o aparelho, ele entende e faz o que tu queres fazer. O que nos Estados Unidos estamos a falar de um mercado que mais cresce, que é dominado a 70% pela Amazon, diga-se de passagem. Ou seja, tu mandas vir o Uber e tu mandas vir as compras só por falares com o aparelho. Em Portugal isto vai demorar muito tempo por 3 razões, porque a Amazon não está em Portugal ainda, porque a Amazon Echo não entende português ainda, e porque, naturalmente, até isto acontecer vão demorar mais 5 anos. Sim, é uma série de infraestrutura até de suporte mesmo em casa, não é? Eu tenho 2 em casa, portanto eu controlo as luzes com aquilo e mando vir o Uber com aquilo se quiser, portanto, atenção, não tenho é que falar em inglês. Claro. Tenho é que falar em inglês, o que é um bocado ridículo, não é? Estás em casa, hey, lights on, come on, é estúpido, casa portuguesa, não é? Exato. Dizendo lights on, e as luzes ligam-se, desligam, se ligar a televisão... esquecem de dizer português e aquilo não funciona. Não funciona nada, esquece. E portanto, acho que a voz vai ter um impacto muito maior nesta interação fácil do que outra coisa qualquer. Isto eu diria nos próximos 5 anos, 6 anos. Há 20 anos, eu acho que a próxima grande alteração, e vai demorar 20 anos a fazer, tem a ver naturalmente com a maior velocidade, a computação quântica, que é algo que nos próximos 20 anos vai estar em cima da mesa e, portanto, vai permitir processar coisas a 100 milhões de velocidade em dados não exatos, o que nos vai aproximar mais do que é a computação humana. E a segunda é o advento dos interfaces com o cérebro humano em tempo real. E isso, no dia em que isso acontecer, em que tu conseguires transmitir entre o cérebro e a máquina o teu cérebro, informação que não passa pelos olhos e que não passa pelos olhos ou pelos ouvidos, o mundo vai mudar outra vez. E eu acho que isso deve estar a 20, 25 anos de acontecer. Engraçado. Em que tu colocas uma coisa qualquer aqui no cérebro, a computação é tão rápida que ele entende as alterações das ondas cerebrais e que consegue influenciar e consegue ler aquilo que estás a pensar. E consegue injetar conhecimento e consegue retirar decisões, porque na prática é isso que o cérebro acaba de fazer. Sim, no fundo, tudo começou connosco a falar a linguagem dos computadores, por código, depois, um passo mais à frente, escrevendo na nossa linguagem, mas o código sendo interpretado, outro passo ainda, falando que é o atual, e esse passo é nem ter que falar, é pensar. É nem ter que falar, não só tens que pensar. Sim. Isso é engraçado porque eu estava a conversar com o Arlindo Oliveira há uns episódios atrás sobre inteligência artificial. Na altura, a nossa conversa foi sobre inteligência artificial, mas bem para a frente. Ou seja, no fundo, olhando mesmo para o longo prazo, inteligência artificial a nível humano, sim ou não, consequências e limitações, a questão da consciência, uma série de coisas. Mas lembro-me de termos falado de uma questão que é... E que às vezes é fácil a pessoa esquecer-se, que é tudo isto tem que ter sempre o racional económico por trás, uma lógica económica, ou seja, há muitas coisas que até poderiam vir a ser feitas e que não estão a ser exploradas porque não há interesse económico ali. E o contrário também é verdade, há outras que até podem ser mais simples ou até parecerem laterais, mas como têm um interesse económico, essa questão da... Controlar com o pensamento tem um interesse económico evidente, não é? Claro. E os passos que têm sido dados nesses interfaces de voz que conseguem ler, compreender a chamada linguagem natural, que é a nossa língua, tem tido um crescimento grande porque aquilo tem vantagens para o consumidor enormes. E o próximo passo é só pensar. Sim, exatamente. É só pensar. Obrigadíssimo. Nada, foi um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite e continuar a fazer 100, 20 mil podcasts. Obrigado. E que vão diretamente ao cérebro, que é muito mais fácil. Exato, pois.
Mas assim fico desempregado, mas não tenho que falar. Têm gostado dos últimos episódios? Se ainda não o fizeram, subscrevam 45 graus na vossa aplicação de eleição, no vosso smartphone, tablet, etc. Se gostarem mesmo do podcast, convido-vos também a partilhá-lo com amigos e a avaliá-lo no iTunes. É também importante para mim saber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast desse lado. Por isso são muito bem-vindos feedback, críticas e sobretudo sugestões de temas e convidados futuros. Obrigado e até ao próximo episódio.